Em uma era marcada por inovações tecnológicas disruptivas, poucas histórias são tão inspiradoras e cativantes quanto a de Steve Jobs. Sua genialidade, visão singular e busca pela perfeição moldaram não apenas a indústria da tecnologia, mas também influenciaram a forma como nos conectamos e interagimos com o mundo ao nosso redor. Esse vídeo é uma jornada pela vida extraordinária do criador de uma das marcas mais famosas da história, a Apple. Uma marca que nasceu em uma garagem e revolucionou a indústria de computadores e celulares. Iremos explorar os altos e baixos desse empresário, sua queda e seu ressurgimento, sua revolução na indústria de filmes de animação, sendo o diretor executivo da Pixar e o maior acionista da Disney. A mente brilhante de Steve Jobs impactou profundamente a história da humanidade, mesmo após a sua morte aos 56 anos de idade. Para entendermos um pouco sobre a história de Steve Jobs, precisaremos contar sobre o que aconteceu antes mesmo do seu nascimento, algo que impactou sua vida e suas relações com as pessoas. Quer aprender edição de vídeo e entrar no mercado em constante crescimento? Nosso curso com mais de 50 videoaulas é perfeito para iniciantes e editores que buscam se destacar. A falta de profissionais qualificados está abrindo portas e você pode ganhar até R$5.000 trabalhando em casa. Não perca essa chance. Acesse o link na descrição ou no comentário fixado. No ano de 1954, um imigrante sírio chamado Abdul Fattah John Jendeli conheceu uma mulher na universidade que os dois frequentavam. Essa mulher era Joanne Carole Schäble, filha de pais de origem alemã e católicos fervorosos. Logo, os dois se apaixonam e começam a namorar. O casal apaixonado não imaginava que os pais de Joanne não aceitariam o namoro por conta da religião de Jendeli. Por conta disso, os dois decidiram fugir para a Síria para que pudessem ficar juntos. Chegando lá, eles foram passar um tempo na casa dos pais de Jendeli, que também não aprovaram o namoro dos dois por conta das religiões distintas. Jendeli e Joanne decidiram então voltar para os Estados Unidos. Nesse momento, ela descobre que está grávida e, em acordo, os dois decidem ter a criança, já que ambos achavam o aborto errado e uma ideia fora de cogitação. Logo, Jendeli decide propor ela em casamento. Assim que Joanne conta para os seus pais sobre sua gravidez e o casamento, os mesmos proíbem e o pai ameaça deserdá-la caso eles se casassem. Os pais de Jendeli também proíbem um casamento e que, caso acontecesse, ele perderia toda a herança da família. O casal ficou completamente desesperado e se viram sem saída. Como solução, Jendeli abandona a faculdade e volta para a Síria, com o propósito de conseguir um bom trabalho para sustentar Joanne e seu filho. Durante meses, ele ficou esperando por Jendeli, que não voltou e nem mandou notícias. Nesse meio tempo, os pais de Joanne decidem se mudar com ela para São Francisco, com a intenção de que ela tivesse o filho e logo em seguida o enviasse para uma instituição para que ele fosse adotado. Joanne ficou completamente desesperada. Ela se sentiu abandonada por Jendeli e sozinha por não ter o apoio necessário de seus pais. Por isso, acaba aceitando a ideia de colocá-lo para adoção. A criança nasce no dia 24 de fevereiro de 1955. Nessa altura, Joanne já havia se apegado muito no menino, mas foi convencida de que seria a melhor opção para ele e para ela. Joanne queria que a criança tivesse um bom futuro. Para isso, ela desenvolveu 2 critérios a fim de selecionar as melhores opções de família para seu filho. O primeiro critério é que os pais deveriam ser católicos, e o segundo, eles deveriam ser graduados em uma universidade. Para ela, esses 2 critérios eram indispensáveis, pois ela achava que só assim seu filho poderia ter um bom futuro e ser bem-sucedida em sua vida. Assim que a criança nasceu, ela tinha achado o casal ideal que atendia esses 2 critérios. Entretanto, de última hora, esse casal acabou desistindo da adoção, pois queriam adotar uma menina. Logo, foi passado para um outro casal, chamado Paul e Clara Jobs. No meio da noite, Paul e Clara receberam uma ligação dizendo que tinha um menino pronto para ser adotado. Eles logo aceitaram, porém Joanne não queria entregar o filho para eles, já que ambos não se encaixavam em um dos critérios. O casal era católico, mas não haviam feito faculdade. Paul era mecânico e Clara era dona de casa. Joanne se recusava a assinar os papéis da adoção, fazendo com que essa situação fosse parar no tribunal. Após muitas negociações, Paul e Clara prometeram que dariam uma ótima educação para a criança e que o colocariam na universidade. Logo, Joanne acabou aceitando e assinou os papéis da doação. Depois de muita confusão, Paul e Clara finalmente puderam pegar seu filho e o batizaram com o nome de Steve Paul Jobs. No entanto, durante muitos meses, Clara ficou com muito medo de que levassem seu filho embora,
algo que nunca aconteceu, e eles puderam criar Steve com muito afeto e muito amor. Apesar disso, Clara disse que quando Steve completou 2 anos, sua criação passou a ser muito complicada, pois ele era uma criança bastante temperamental, ocasionando muitos problemas em casa e na escola. No entanto, esses pequenos problemas acabaram se tornando muito maiores com o passar dos anos. No ano de 1965, com 5 anos de idade, Steve e sua família se mudam de São Francisco para uma outra cidade da Califórnia, chamada Mountain View, com o objetivo de traçar um novo caminho, longe de toda a confusão causada na época da adoção. A cidade para onde eles se mudaram anos mais tarde faria parte do famoso Vale do Silício, um polo tecnológico de inovação e empreendedorismo. Como falei anteriormente, Jobs era uma criança muito temperamental e isso acabou trazendo alguns problemas para sua família. Assim que passou a frequentar a escola, Paul e Clara perceberam que seu filho tinha bastante dificuldade de se comportar dentro da sala de aula. Ele não obedecia os professores e tinha um mau comportamento até com seus colegas de classe. Por conta dessas atitudes, Steve acabou sendo suspenso diversas vezes da escola, e seus pais não sabiam como agir diante dessa situação. Mas ao mesmo tempo ele tinha muita facilidade em aprender, tanto que sua mãe conseguiu ensiná-lo a ler em casa, antes mesmo do período de alfabetização. Talvez um dos motivos do mau comportamento de Steve na escola fosse esse. Ele ficava entediado dentro da sala de aula, pois tudo parecia fácil demais e não exercia sua criatividade e seu raciocínio. O tédio fazia com que ele ficasse fazendo brincadeiras e pegadinhas com seus colegas e professores em vez de estudar, para que assim o tempo passasse mais rápido. Nenhum professor era capaz de despertar o interesse de Steve nos estudos, e ele continuou com esse comportamento durante anos. Seu pai, mesmo com toda essa situação, não culpava Steve nem o repreendia, pois ele já havia sofrido alguns abusos na infância e não queria passar esse trauma para o seu filho. Logo, ele acabava transferindo essa culpa para a escola e para os professores, que não conseguiam disciplinar Steve. Entretanto, toda essa situação mudou quando Steve estava no 4º ano. Em uma de suas salas de aula para a turma avançada, uma professora foi capaz de alterar o comportamento de Steve e despertar seu lado interessado e estudioso. A ideia da professora foi fazer uma troca. Ela oferecia dinheiro e doces para ele, e em troca, ele teria que fazer toda a lição passada em sala de aula. Esse plano deu muito certo. Steve passou a ficar muito mais focado nas aulas, fazia todas as lições e passou a estar muito mais interessado no aprendizado. Tudo isso fez com que suas notas aumentassem consideravelmente. A escola percebeu isso e sugeriu aos pais de Steve que ele avançasse 2 séries para que ele ficasse nivelado com a turma. No entanto, seus pais não acharam uma boa ideia, pois eles tinham receio de que ele avançando 2 anos, a diferença de idade entre ele e o resto da turma pudesse atrapalhar Steve a conseguir fazer novos amigos. Por isso, juntamente com a escola, optaram por avançar ele somente 1 ano na escola, em vez de 2. Mas seus pais acabaram tomando a decisão de transferi-lo de escola, uma decisão que acabou prejudicando Steve, já que na nova escola ele se sentia muito sozinho e excluído por todos de sua turma. Logo, com o passar dos meses, ele foi perdendo a vontade de ir para a escola, já que o ambiente não fazia bem para ele, principalmente por ser alvo frequente de bullying de vários meninos de sua turma. As crianças zombavam ele por conta da sua aparência e por ele ser muito inteligente. Além disso, outras crianças conseguiam ser ainda mais cruéis e tentavam ridicularizar ele por ser adotado. Ele ficava muito triste quando se referiam a Paul e Clara como seus pais adotivos ou diziam que eles não eram seus pais de verdade. Tudo isso gerou muitos traumas e feridas emocionais em Jobs, que afetaram até sua vida adulta. Steve ainda permaneceu nessa escola por 1 ano, apesar de ser perseguido diariamente por diversas crianças. O estopim para que ele mudasse de escola aconteceu quando ele estava no 7º ano e acabou apanhando de vários meninos que faziam bullying com ele. Ele ficou muito machucado e constrangido com toda essa situação. Por isso, assim que chegou em casa, disse aos pais: "Ou vocês me tiram dessa escola ou nunca mais vou voltar a estudar." Seus pais ficaram bastante preocupados, principalmente por ver o filho naquele estado, e decidiram mudar de cidade. Ainda na Califórnia, foram para uma cidade perto chamada Los Altos, que também iria fazer parte do Vale do Silício futuramente. E é nesse lugar que Steve Jobs descobre sua paixão pela tecnologia, que mudaria sua vida para sempre.
Steve viveu a maior parte da sua adolescência na cidade de Los Altos, desde que se mudaram na década de 60. Um pouco tempo depois, o local passou a ser um centro tecnológico com diversos empresários em busca de novas empresas e tecnologias para investir. Era muito comum no bairro em que Steve morava com a sua família ver pessoas nas garagens de suas casas construindo e mexendo com coisas eletrônicas. Por isso, desde muito novo, Steve observava e ficava admirado com toda essa tecnologia e se imaginava um dia trabalhando com algo na área da informática. Além disso, o hobby de Paul, pai de Steve, era reconstruir carros antigos, algo que despertou um grande interesse em Jobs, mas não pelo carro em si, mas sim pela parte eletrônica do carro. Logo, ele passou a acompanhar o pai no trabalho, e nesse hobby passou a admirá-lo ainda mais e ser uma grande influência para ele, já que foi seu pai que o ensinou os princípios da eletrônica. Logo, Steve descobriu sua grande paixão pela tecnologia. Quase todos os fins de semana, ele e seu pai andavam pelas ruas à procura de peças eletrônicas em lixos ou em equipamentos abandonados. Dentro da garagem de sua casa, enquanto Paul reconstruía carros, Steve ficava juntando e montando peças para computador. Por conta dessa afinidade com tecnologia, certo dia um amigo da família, que era engenheiro, convidou Steve para ajudá-lo a consertar alguns computadores e percebeu como ele era bom naquilo e realmente levava jeito. Pouco tempo depois, esse mesmo amigo levou Steve para um clube de exploradores da marca HP. Esse clube consistia em alunos da faculdade que se reuniam para ouvir os relatos dos engenheiros da HP sobre como era trabalhar na empresa, seus projetos, suas funções e para ter uma troca entre eles sobre essa área. Steve Jobs ficou encantado com o clube e passou a frequentar sempre, mas principalmente porque ele sabia que seria muito mais fácil conseguir peças eletrônicas com os engenheiros que faziam parte do clube. Logo, ele conseguiu o número do CEO e fundador da HP, Bill Hewlett, e ligou para ele. Seu objetivo com a ligação era pedir peças eletrônicas da empresa, e deu certo. Bill mandou entregar as peças para Steve e ainda ofereceu um emprego para ele dentro da HP. Obviamente, Steve ficou muito feliz com isso, aceitou e logo começou a trabalhar. Tudo isso aconteceu no ano de 1970, quando Jobs tinha apenas 15 anos. Isso nos mostra que desde muito novo, ele sempre se destacou muito. Assim que começou a trabalhar, Steve se deu muito bem com todos os seus colegas. Todo mundo gostava muito dele, achavam ele um cara muito divertido, principalmente por conta do seu jeito meio hippie. Foi nesse mesmo ano e nesse emprego que Jobs conheceu o cara que se tornaria o seu melhor amigo para o resto da vida, Steve Wozniak, que também era apaixonado por computadores. Apesar da diferença de idade entre eles, Jobs com 15 e Wozniak com 20, nada atrapalhou a amizade deles, pois eles tinham muitas coisas em comum, como o amor pela tecnologia. Além disso, Wozniak admirava a inteligência, a criatividade e o entusiasmo de Jobs, já que ele era muito mais introvertido e tinha mais dificuldade em lidar com muitas pessoas. Em pouco tempo, os dois se tornaram muito amigos e viviam juntos, saíam para curtir e ficavam na garagem de Jobs mexendo com peças e equipamentos eletrônicos. Logo, criaram um aparelho chamado Blue Box. Era uma espécie de telefone que você conseguia falar com outras pessoas de outras cidades e estados sem pagar nenhuma taxa telefônica para isso. Podemos considerar isso como se fosse o telefone pirata. A invenção deu super certo. Eles venderam algumas unidades por $150, sendo que o custo da produção era de apenas $40, conseguindo assim um bom lucro. Porém, esse projeto acabou não indo para frente, pois um certo dia eles sofreram um assalto à mão armada dentro da garagem de Jobs, e o assaltante acabou levando todo o dinheiro deles. Essa situação deixou os dois bastante frustrados e optaram por desistir do projeto. Nesse mesmo período, durante seu ensino médio, Jobs desenvolveu uma grande paixão pela literatura. Eles começaram a focar mais seus estudos em redação e se aprofundou em outras áreas que não estivessem ligadas à tecnologia. E mesmo depois de anos e de já ter se mudado de escola, Steve ainda se sentia excluído e não conseguia se encaixar em nenhum grupo na escola, pois por ser um menino muito inteligente e ao mesmo tempo ter um jeito mais hippie, muitos acabavam achando ele meio esquisito e se afastavam. No entanto, ele já estava prestes a se formar na escola e tentou não se abalar com isso, já que ele tinha amigos fora da escola, principalmente no clube e no seu trabalho na HP. No ano de 1972, com 17 anos, Steve Jobs finalmente entra para a faculdade. Ele decide entrar para o curso de língua inglesa na faculdade Reed College, em Portland, no estado de Oregon. No entanto, após 6 meses, Steve decide largar a faculdade, sem ideia do que iria fazer da sua vida dali em diante. A faculdade era bastante cara e ainda tinha os custos dele estar morando em outra cidade. Steve se sentia mal
por saber que seus pais estavam usando todas as suas economias, juntadas com tanto esforço de uma vida toda, para pagar a faculdade para ele. Ainda mais porque ele não aproveitava de fato a faculdade e mal ia para as aulas. Esse período foi marcado por muitas dúvidas e questionamentos. Steve não sabia de fato o que queria fazer da sua vida. E ao mesmo tempo sentia que a faculdade não estava agregando em nada. Apesar de ter algumas aulas que ele gostava de ir, a maioria ele sentia que não estimulava seu raciocínio e seu conhecimento. Por isso, após trancar o curso, Steve se sentiu mais aliviado por não ser obrigado a ir para as aulas que ele não gostava. Durante 1 ano e meio, ele continuou indo para a faculdade apenas para assistir às aulas que ele gostava e se interessava como ouvinte. As aulas que ele gostava de ir eram aquelas que desenvolviam sua criatividade, como caligrafia e computação. Inclusive, foram as aulas de caligrafia que iriam ajudar Jobs a desenvolver a tipografia dos computadores da Apple futuramente. Além disso, era muito comum ver Steve Jobs andando pela universidade descalço. Foi nessa mesma época que ele decidiu ir morar em uma cabana com sua namorada, Chris-Ann Brennan, que também era bastante ligada à cultura hippie. Os dois tinham o costume de usar algumas drogas como LSD e maconha. Uma das formas de complementar a sua renda era vendendo garrafas de refrigerante, e às vezes ele era chamado para fazer alguns reparos elétricos nos equipamentos no laboratório de psicologia. Steve era bastante ligado à sua espiritualidade e lia diversos livros a respeito. Por conta disso, no ano de 1974, com apenas 19 anos, ele resolveu passar uma temporada na Índia, em busca da conexão com sua espiritualidade e de um direcionamento através do budismo. Ele também passou uma temporada em alguns países da Europa. Durante a viagem, ele também fez o uso de algumas drogas psicodélicas. Nesse mesmo ano, após a viagem, ele volta para os Estados Unidos e decide procurar um novo emprego, e acaba conseguindo um trabalho como design de jogos na Atari, empresa de videogames. Porém, diferente do seu primeiro emprego na HP, em que todos gostavam dele, na Atari foi totalmente diferente. Steve Jobs discutia frequentemente com seus colegas de trabalho. Ele se achava melhor e superior a eles, e o tempo todo ficava dizendo que o trabalho deles não era bom o suficiente, mesmo ele sendo apenas um funcionário como todos. Por alguma razão, ele se sentia o chefe, e isso fez com que ninguém do trabalho gostasse dele, principalmente pelo jeito arrogante de tratar as pessoas. Para piorar ainda mais, Steve tinha o costume de não tomar banho com frequência, fazendo com que seu mau cheiro atrapalhasse os funcionários e fazia com que ninguém quisesse ficar perto dele. Steve Jobs, inclusive, chegou no ponto de ir conversar com seu chefe na Atari e disse a ele que um dos motivos da empresa não estar indo tão bem era porque o chefe não havia lhe dado um projeto para liderar. Steve ainda afirmou que caso o chefe deixasse ele liderar um projeto, ele conseguiria criar o jogo de maior sucesso da Atari. O chefe, diante daquela situação, acabou aceitando, deu um projeto para ele e ainda disse que se o jogo desse certo, ele pagaria $5.000 para Jobs. Steve ficou bastante empolgado por finalmente poder criar algo do zero e decidiu ligar para o seu amigo, Steve Wozniak. Ele contou sobre o seu novo projeto e perguntou se ele poderia ajudá-lo a desenvolver um jogo novo. Wozniak, apaixonado por tudo que envolvesse tecnologia, aceitou de cara, e eles começaram a trabalhar no projeto. Após um tempo, eles criaram um jogo de fliperama chamado Pong, e depois ainda criaram uma versão para videogame para que as pessoas pudessem jogar em casa. O jogo foi um sucesso, e o chefe pagou a Jobs os $5.000 prometido. No entanto, Jobs mentiu para o amigo e disse que o chefe iria pagar $700. Logo, ele deu para o Wozniak apenas 350 e ficou com $4.650 para ele. Foi durante o período em que eles estavam trabalhando na criação do jogo que Jobs descobriu que o Wozniak estava desenvolvendo uma das maiores invenções da história, que seria responsável por transformar futuramente o cenário da informática e da tecnologia. Após a criação do jogo, Wozniak contou para Jobs que estava desenvolvendo uma placa que integrava o teclado com uma tela. Naquela época, não existiam os computadores como conhecemos hoje. A ideia de Wozniak era conseguir criar um computador que as pessoas conseguissem usar sozinhas em casa, que fosse fácil de mexer e mais intuitivo. No ano de 1975, Wozniak consegue finalizar a placa e se torna a primeira pessoa do mundo a digitar um caractere no teclado que era mostrado em um monitor. Jobs ficou bastante impressionado
empolgado com a invenção do amigo e o convenceu a largar seu emprego na HP para que eles focassem totalmente nesse projeto. A ideia de Jobs era que os dois criassem uma empresa juntos para vender a placa que o Wozniak tinha desenvolvido. O amigo acaba aceitando a ideia e eles criam uma empresa de computadores. Quando eles estavam decidindo qual seria o nome da companhia, Jobs sugeriu o nome Apple. E aqui entram duas possíveis teorias do motivo do nome. A primeira era que na época Jobs estava fazendo uma dieta à base de frutas e naquele dia ele havia visitado uma fazenda de maçãs e por isso sugeriu esse nome. Já a segunda teoria era de que o nome era uma homenagem a Isaac Newton, o cientista que criou a teoria da gravidade após uma maçã cair em sua cabeça. Já o logo de uma maçã mordida seria para não ser confundido com um tomate, e também porque a mordida representaria o desejo pelo produto, assim como Adão e Eva tiveram desejo pelo fruto proibido. Não sabemos ao certo qual o verdadeiro motivo do nome, mas o fato é que os dois adoraram e logo fundaram a Apple. No começo a empresa era composta somente pelos amigos, onde Jobs era o responsável pelas ideias e pela parte criativa. Já o Wozniak colocava as ideias em prática, pois ele era que realmente tinha um vasto conhecimento em eletrônica e informática. Jobs era extremamente criativo e visionário, e hoje sabemos que a Apple só se tornou o que é hoje por conta de suas ideias e pelo fato de ter um time de pessoas altamente capacitadas e qualificadas para colocar as ideias de Steve em prática. Assim que criaram a companhia, começaram a trabalhar todos os dias no projeto. Desenvolveram o primeiro protótipo da placa e levaram em um evento de informática na cidade de São Francisco. Durante o evento, um proprietário de uma loja de artigos eletrônicos viu a placa e gostou. Fez uma encomenda de 50 placas e ofereceu pagar $500 por cada uma. Jobs e Wozniak ficaram muito felizes com sua primeira venda e aceitaram a oferta. Assim que voltaram para casa, chamaram alguns amigos e começaram a produzir as 50 placas. Toda a produção e a sede da empresa era na garagem de Jobs. Após uns meses, eles fizeram a entrega das placas e conseguiram uns $25 mil. Com o passar do tempo, eles conseguiram produzir e vender mais placas, juntando assim um bom dinheiro. Logo desenvolveram o primeiro computador da Apple, o Apple I. Ele foi o computador pessoal formado por uma placa única de circuito integrado e foi totalmente produzido manualmente por Steve Wozniak. Na época, os computadores eram apenas para indústrias e universidades. Não existiam computadores pessoais e a Apple revolucionou isso com o Apple I. Para a criação desse projeto, Wozniak vendeu sua calculadora científica e Jobs vendeu sua minivan, conseguindo mais de $1.300, além do dinheiro que eles conseguiram com as vendas das placas. A empresa teve um crescimento super rápido e logo eles mudaram a sede da Apple, que antes era na garagem de Jobs, para um escritório, pois a companhia já contava com mais de 12 funcionários no ano de 1976. No ano seguinte, um pouco mais de um ano após a criação da Apple, a empresa já possuía um valuation de $5 mil. Já em 1977, eles criaram um computador Apple II, que foi um verdadeiro sucesso, vendendo mais de 6 milhões de cópias em 16 anos. O computador foi bastante revolucionário e voltado totalmente para o público geral, pois possuía a integração entre o teclado e o monitor. Inclusive, foi o primeiro computador pessoal e com gráfico colorido do mundo. O Apple II foi lançado em uma feira de tecnologia em São Francisco, conseguindo no primeiro dia da feira cerca de 300 clientes. Um dos clientes era do Japão e encomendou diversas unidades do Apple II para comercializar em seu país. Ou seja, em pouquíssimo tempo, a empresa já estava se expandindo internacionalmente, deixando de vender apenas nos Estados Unidos. Mas para chegar no produto final foi um trabalho muito árduo. Jobs era muito perfeccionista e queria que o Apple II fosse totalmente inovador e revolucionário até nas cores do computador. Ele queria que fosse diferente de todos que existiam no mercado. Inclusive, para chegar no tom do bege ideal para o computador, ele havia testado mais de 2.000 tons. Isso muitas vezes fazia com que ele surtasse com sua equipe e atrasasse o lançamento do computador. No mesmo ano de lançamento do Apple II, Jobs, com 22 anos, acabou engravidando sua namorada Krisan. No ano seguinte, Krisan deu à luz a uma menina, chamada Lisa. No entanto, Jobs foi um pai bastante ausente para Lisa durante muitos anos. Durante a gravidez de Krisan, Jobs teve atitudes bastante rudes com ela. Ele não conseguia aceitar a gravidez dela e muitas vezes simplesmente a ignorava, deixando ela sozinha. Uma vez ele chegou a dizer para ela que seria impossível ele ser o pai, pois ele era estéril e que provavelmente o pai deveria ser algum outro homem que ela havia se relacionado. Após o nascimento, mais precisamente após um ano, ele resolveu fazer um teste de DNA e o resultado
foi de que ele realmente era o pai de Lisa. Neste mesmo momento, a mãe de Lisa o colocou na justiça para que ele assumisse a filha e pagasse pensão. Mesmo após o teste de paternidade, Steve não quis ver e não foi visitar sua filha nenhuma vez. Somente depois de anos, Steve passou a querer ter contato com Lisa e a visitá-la com mais frequência. Foi nesse mesmo período também que Jobs parou de usar substâncias ilícitas e ter um estilo mais maduro, abandonando um pouco o seu lado hippie. No ano de 1980, poucos anos após a criação da empresa, Jobs estava com 25 anos e, junto com Wozniak, tomaram a decisão de abrir o capital da Apple no mercado, com valuation de 1,790 bilhões de dólares. Jobs tinha um grande poder de persuasão. Além disso, ele possuía carisma e entusiasmo, que faziam com que as pessoas gostassem de suas ideias. Ele conseguia convencer as pessoas a investirem na sua empresa e a comprarem seus produtos. Tudo isso fez com que no primeiro IPO da Apple fossem vendidos mais de 4 milhões de ações a 22 dólares, fazendo com que Jobs se tornasse milionário antes dos 30 anos. Apesar de não ser o CEO da Apple, ele era o gerente responsável pelos projetos da empresa. Ele fazia parte do conselho administrativo e possuía o maior número de ações da Apple. Isso fez com que ele começasse a aparecer em jornais e revistas famosas como um dos milionários mais jovens da época. 3 anos depois, em 1983, a empresa lançou o Apple Lisa, um dos primeiros computadores a ter mouse e interface gráfica. Essa interface foi inspirada nas estações de trabalho da companhia Xerox. A ideia por trás do Lisa era tornar os computadores mais fáceis de usar, aumentando assim a produtividade. No entanto, o Apple Lisa acabou sendo um fracasso de vendas, pois logo depois eles lançaram o Apple Macintosh, que era bem melhor. Logo, o Lisa se tornou um dos maiores fracassos da história da Apple. Você deve ter percebido que o nome do computador Lisa é o mesmo nome da filha de Jobs. Entretanto, assim que foi lançado, Steve negava com todas as suas forças de que o nome era uma homenagem à sua filha. Ele dizia ser apenas uma coincidência. Apenas anos depois, Steve admitiu que o computador tinha sido sim em homenagem a ela. Na época em que o Apple Lisa foi lançado, a empresa IBM também havia lançado um computador para competir com o Apple III, que havia sido lançado em 1980, mas ainda estava em circulação. A Apple achou que ganharia a batalha contra a IBM quando lançasse o Lisa. Porém, eles não imaginavam o fracasso que seria. O Apple Lisa era muito caro, superaquecia e não tinha compatibilidade. Isso fez com que os computadores da IBM ganhassem mais destaque e tivessem mais adesão do público. Por conta disso, os diretores executivos da Apple pediram para que Jobs liderasse o projeto de um novo computador para que eles pudessem bater de frente com os computadores da IBM. Steve ficou encarregado pela produção do Apple Macintosh 128K. No entanto, durante o desenvolvimento do projeto, Steve era bastante arrogante com sua equipe e exigia demais deles, muitas vezes constrangendo e desmoralizando os funcionários na frente de todo mundo. Jobs não aceitava nenhum tipo de erro e era extremamente grosseiro se o produto não estivesse perfeito, exatamente como ele queria. A questão era tanta que muitos de seus funcionários choravam e pediam demissão por não conseguirem lidar com a exigência de perfeição e com seu temperamento agressivo, que mais tarde Jobs reconheceu que isso vinha do seu perfeccionismo. A verdade é que Steve Jobs era um chefe abusivo que humilhava seus funcionários se eles o decepcionassem e nunca se desculpava pelas suas falas agressivas. Além disso, quando alguém não entendia suas ideias, ele culpava as pessoas por não entender ele, em vez de explicar melhor o que estava pensando. Todos esses problemas entre Steve Jobs e sua equipe e o seu perfeccionismo extremo fez com que houvesse um grande atraso no lançamento do Macintosh, pois Jobs disse que só colocaria o computador no mercado quando ele estivesse perfeito. Ao mesmo tempo, havia uma grande pressão do conselho administrativo da Apple para que o computador fosse lançado o quanto antes. Apesar do atraso, eles lançaram o Macintosh em 1984 por 2.495 dólares e as vendas foram um sucesso, sendo uma das maiores revoluções para um computador pessoal na época. No entanto, no segundo semestre do mesmo ano, as vendas começaram a diminuir consideravelmente, trazendo alguns prejuízos para a Apple. Por conta do atraso, da diminuição das vendas, pelas frequentes discussões entre Jobs e o CEO da Apple, tudo isso levou o conselho administrativo a afastar Steve da empresa. Steve Jobs ficou bastante revoltado e magoado por ter sido expulso da sua própria companhia e vendeu quase todas as suas ações, ficando apenas com uma, pois assim ele ainda poderia participar das reuniões dos acionistas. A demissão de Jobs da Apple foi a responsável por ele se tornar bilionário. No entanto, não por conta da Apple, mas sim por conta de uma outra empresa bastante conhecida.
Assim que saiu da Apple no ano de 1985, Steve Jobs levou com ele alguns funcionários em que ele confiava. Juntos, eles criaram uma nova empresa chamada NeXT. A nova empresa também produziria computadores, porém tinha um foco educacional. Infelizmente, os computadores NeXT não foram tão bem recebidos, principalmente por conta do seu alto valor de $6.000, e acabaram vendendo apenas 400 unidades por mês. Junto com a criação da NeXT, Jobs comprou cerca de 70% das ações da Pixar por $10 milhões. Steve começou a investir em tecnologia de animação e em pouco tempo a Pixar se tornou referência, chamando a atenção da Disney, que quis fechar um acordo para produzir um filme de animação. Logo no ano de 1995, eles lançaram o filme Toy Story, que foi um verdadeiro sucesso de bilheteria. Após o lançamento do filme, a Pixar fez seu primeiro IPO, fazendo com que as ações que Jobs possuía passassem a valer $1,2 bilhão, se tornando oficialmente um bilionário. Durante esse período, Jobs foi convidado para dar uma palestra em uma universidade. Chegando lá, ele conheceu uma estudante chamada Laurene Powell. Pouco depois, começaram a namorar. Em 1990, com 35 anos, Jobs se casa com Laurene. Nesse mesmo ano, sua filha Lisa decide ir morar com eles. Na época, ele morava na cidade de Palo Alto, casa onde morou até o dia de sua morte. Durante o passar dos anos, Jobs teve 3 filhos com Laurene, sendo o mais velho Reed Jobs, a do meio Erin Jobs e a mais nova Eve Jobs. Quando Steve foi afastado da Apple, um dos motivos foi a queda das vendas do Apple Macintosh. No entanto, o que os diretores executivos da Apple não imaginavam era que, com a saída de Jobs, a Apple acabaria tendo um péssimo desempenho, caindo ainda mais o número de vendas de seus computadores e fazendo com que as ações, que antes custavam $22, passassem a valer apenas $14. A solução da Apple para esse problema foi desenvolver um novo sistema operacional, e para isso eles optaram por comprar a NeXT, empresa criada por Steve Jobs para obter o sistema operacional e gráfico criado por Jobs, e como uma forma de trazer ele de volta para a empresa. Jobs vende a NeXT e acaba voltando para a Apple em 1996 apenas como um conselheiro do CEO. Uma das suas exigências foi colocar alguns funcionários da confiança dele, que trabalhavam na NeXT, em cargos de liderança da Apple. Em pouco tempo após a sua volta, Jobs consegue exercer um excelente trabalho dentro da companhia, fazendo com que o conselho demitisse o CEO e colocasse Steve como CEO da Apple. Essa época foi uma verdadeira loucura na vida de Steve, pois ele estava como CEO de 2 grandes empresas, a Apple e a Pixar. Inclusive, ele chegou a afirmar que nesse período ele saía de casa às 7 da manhã e só voltava às 9 da noite, e não conseguia ver direito seus filhos nem sua esposa. A volta de Steve Jobs para a Apple foi bastante noticiada na mídia, e como consequência as ações voltaram a subir novamente, atingindo mais de $20. E esse era apenas o começo da nova era da Apple. Assim que voltou para a Apple, Steve viu que a empresa estava beirando a falência. Por conta disso, ele entrou em contato com Bill Gates para firmar uma parceria. O acordo era a Microsoft investir $150 milhões na Apple e dar um suporte para desenvolver o pacote Office para os computadores da Apple. E, em troca, a Apple colocaria o Internet Explorer da Microsoft em seus computadores. A parceria salvou a Apple da falência e fez com que as ações aumentassem, chegando em $26, além de conseguir um lucro de mais de $300 milhões no ano de 1998. Nessa mesma época foi lançado o primeiro iMac, que foi um sucesso, vendendo milhares de unidades em todo o mundo. Ele era diferente de todos os outros computadores lançados, com design único e elegante. Boa parte do sucesso do iMac foi por conta do seu formato, que era inovador e diferente dos outros computadores. A caixa do monitor era de plástico transparente e colorida, tendo as cores azul, verde, rosa, roxo e laranja. Isso atraiu muitos clientes que gostaram do computador ser mais moderno. Não satisfeito com o sucesso do iMac e por conta do seu perfeccionismo, Jobs sugeriu que a Apple controlasse todo o processo de venda dos produtos. Essa ideia foi bastante aceita. Em 1999, a Apple passou a desenvolver suas próprias lojas, a fim de melhorar a experiência do consumidor no processo de compra. Logo em 2001, foi inaugurada a primeira loja. No mesmo ano, foram lançadas novas lojas que juntas obtiveram uma receita de $1,2 bilhão
dólares com as vendas dos produtos da Apple. Foi também no ano de 2001 que Jobs decidiu que a Apple seria uma empresa de tecnologia e não somente de computadores, passando a produzir software e dispositivos digitais. Por conta disso, lançaram um primeiro iPod, que contava com uma capacidade de armazenamento de 1000 músicas, sem contar com seu design, que era bem elegante e diferente de todos. Tinha um tamanho compacto que cabia no bolso. Anos depois, no ano de 2003, Jobs, após uma bateria de exames, recebeu seu diagnóstico de câncer no pâncreas. Apesar da péssima notícia, Jobs manteve isso em segredo durante muitos meses. Assim que foi descoberto o tumor, os médicos recomendaram que ele fizesse a cirurgia de retirada o quanto antes. No entanto, Steve Jobs recusou a cirurgia por 9 meses e buscou métodos alternativos para sua cura. Durante esse período, ele fez acupuntura e o uso de suplementos dietéticos, pois ele acreditava que conseguiria melhorar sem precisar se submeter a uma cirurgia. Porém, ao perceber que seus métodos não estavam funcionando e seu estado de saúde estava piorando, decidiu fazer a cirurgia para a retirada do tumor no ano de 2004. Infelizmente, durante a cirurgia, os médicos perceberam que o câncer havia se espalhado mais e havia atingido uma parte do fígado, não sendo possível retirar todo o tumor. Apesar dessa situação delicada, Jobs continuou trabalhando como CEO da Apple e percebeu, analisando o mercado, que logo os celulares também seriam capazes de tocar música e o iPod ficaria para trás. Por isso, no ano de 2006, ele começou a desenvolver um aparelho revolucionário, com um design nunca visto antes, com diversas funções e totalmente touchscreen. Nesse mesmo ano, a Disney comprou a Pixar por 7 bilhões e 400 milhões de dólares. A compra fez com que Jobs ganhasse muito dinheiro, pois ele possuía 70% das ações da Pixar. A venda da Pixar para a Disney fez com que Jobs obtivesse 135 milhões de ações da Disney, sendo o maior acionista da empresa. No ano seguinte, em 2007, foi lançado o primeiro iPhone, que possuía acesso à internet, tocava música, tirava foto, além de todas as outras funções de um celular, sendo o primeiro smartphone do mundo com tela 100% touch. Ele se tornou extremamente popular e, com o passar dos anos, se tornou um dos melhores celulares do mundo. Entretanto, em 2008, o estado de saúde de Jobs piorou novamente. O câncer havia se espalhado mais e, em 2009, ele tomou a decisão de se afastar da Apple para cuidar de sua saúde. Nesse mesmo ano, ele passou por um transplante de fígado. Depois de um tempo, voltou a trabalhar, passando a desenvolver um novo aparelho, o iPad, que foi lançado em 2010, vendendo mais de 500 mil unidades apenas na primeira semana do lançamento. No ano de 2010, a Apple se envolveu em uma grande polêmica. Foi relatado que a fábrica da Apple na China empregava adolescentes menores de 16 anos. Além disso, os funcionários eram obrigados a trabalhar em turnos de 34 horas, pois a fábrica funcionava 24 horas por conta da alta demanda de produtos. Os funcionários eram mal remunerados e corriam risco de vida, já que tiveram alguns relatos de explosões e envenenamento dentro da fábrica, que causaram diversas mortes. Na época, Jobs negou que a fábrica da Apple explorava os funcionários e afirmou que iria averiguar as mortes que ocorreram, pois isso o preocupava. O estado de saúde de Jobs piorou no ano de 2011, fazendo com que ele precisasse se afastar novamente da Apple. Ele descobriu novos tumores que haviam se espalhado para os seus ossos e por isso decidiu renunciar seu cargo como CEO, para que pudesse cuidar melhor da sua saúde. Ele indicou Tim Cook como CEO, cargo em que permanece até os dias de hoje. Em outubro de 2011, Steve Jobs acabou falecendo, aos 56 anos de idade, deixando um legado na história da tecnologia. Steve Jobs foi um dos maiores gênios dos últimos tempos e será lembrado por milhares de anos como o homem que revolucionou a maneira como nos conectamos. A empresa criada por ele, a Apple, hoje é avaliada em mais de 3 trilhões de dólares, sendo a única empresa desse porte da história. E aqui encerramos mais um vídeo. Deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre Steve Jobs. Concorda que ele foi um dos maiores gênios da história moderna? Obrigado por ter assistido o nosso vídeo até o final. Não esqueça de curtir e se inscrever no canal para acompanhar mais conteúdos como esse. Um forte abraço e até a próxima. Fala galera, aqui quem fala é o Vinícius, do canal Conhecimento Disruptivo. E nesse mês monetizado eu já fiz mais de 2.000 dólares, só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro na internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição e no comentário fixado.